de Deus, Igreja Santa, estamos ainda no clima dos 89 anos da primeira Igreja Evangélica Congregacional de Juazeiro. E nesse clima eu queria compartilhar com você outros fatos da nossa história. Eu queria falar para você que a primeira Igreja Congregacional não é pioneira apenas na edificação de um templo na cidade, mas também na preparação e no envio de liderança preparada formalmente. Apesar da Igreja Batista ter chegado aqui 20 anos antes, eles não tinham templo e também não tinham obreiro residente. Eles recebiam eventuais visitas de diáconos e também de pastores de outras cidades. Mas a primeira Igreja Congregacional de Juazeiro ela já se estabeleceu na cidade com um obreiro residente. O reverendo Thomas Bentley Duncan e sua família aqui chegou em abril de 1931. Com o reverendo Thomas, o protestantismo teve a primeira demonstração de um trabalho com obreiro residente. Além de ser o primeiro obreiro residente na cidade de Juazeiro, sim, porque o pastor Thomas permaneceu de 1931 até 1936, quando ele viaja de volta para a Escócia e não retorna mais para Juazeiro. Quando ele retorna para o Brasil, ele já vai para São Paulo e ali ele estabelece uma outra igreja. De modo que podemos perceber que o trabalho congregacional foi pioneiro também na preparação de obreiro local. O pastor teve o privilégio de enviar para o seminário do Recife, naquela época chamado Instituto Bíblico do Recife, sob os cuidados do reverendo William Bannister Forsyth. Ele era o responsável por aquele Instituto Bíblico. E o pastor Thomas enviou um jovem aqui da região. Sim. E aquele jovem, com apenas 22 anos, depois de passar o período do curso de bacharel em teologia, ali naquele instituto, ele é trazido de volta para Juazeiro e ele então é formalmente consagrado como o primeiro pastor protestante aqui da cidade. Desta forma, a primeira Igreja Evangélica Congregacional ergue-se também como a pioneira no preparo de obreiros formalmente treinados. Só para vocês terem uma ideia, naquela época, década de 1930, era muito difícil ter uma liderança local. Como eu falei, a Igreja Batista ela recebia a visita esporádica, tanto a Igreja Batista de Juazeiro quanto a Igreja Batista de Petrolina. Só para vocês terem uma ideia, em uma época, 3 igrejas batistas estavam lutando para ter um único obreiro. A Igreja Batista de Bonfim, a Igreja Batista de Petrolina e a Igreja Batista de Juazeiro. E elas não conseguiram obter esse pastor. E a nossa igreja, a primeira igreja congregacional, já na sua implantação, ela já teve o seu pastor residente. É um grande feito. E, amados irmãos, o pastor que foi preparado pelo Duncan foi o pastor Diocleciano Cavalcante. Deixa eu falar um pouquinho para vocês sobre Diocleciano Cavalcante. Diocleciano Cavalcante foi um jovem que nasceu em 1909 na cidade de Simplício Mendes, ali no Piauí. Ele estava aqui na região, conta-se, não sei especificar a fonte, mas dizem que ele era muito interessado em medicina e tinha conseguido começar a cursar medicina, não sei se no Piauí mesmo ou no Recife. Mas o fato é que, por conta da doença do seu pai e do falecimento posterior, ele teve que abandonar o curso de medicina. E aí então vivia aqui em Petrolina e era um garoto, um rapaz muito culto, muito estudioso. Só para vocês terem uma ideia, todas as semanas ele tinha um espaço em um jornal de Petrolina chamado O Farol. No Farol, Diocleciano publicava semanalmente um soneto. Ele tinha uma veia poética. Mas além de poeta, ele era também católico praticante. E naquela época, a Igreja Católica
ainda respirava os ares de religião oficial, mas todos sabemos que em 1930 nós já estávamos sob uma nova Constituição e assim não havia mais religião do Estado como no Império. Mas mesmo assim o catolicismo ainda mantinha certos privilégios e por conta disso, em muitos lugares, não apenas aqui do Vale do São Francisco, mas em muitos lugares do país, a Igreja Católica e os seus clérigos, também alguns dos seus fiéis, viam com desconfiança a chegada do protestantismo. Então Diocleciano ele era muito amigo de alguns padres ali em Petrolina e ele tinha uma participação efetiva na vida religiosa da cidade. Então quando, por volta de agosto de 1931, quando Thomas Duncan tenta fazer a implantação do protestantismo congregacional ali em Petrolina, ele enfrenta algumas dificuldades. Inclusive, há um registro no jornal O Farol, de agosto de 1931, em que a casa em que o missionário Thomas estava realizando sua reunião foi apedrejada por alguns rapazes. E o jornal O Farol noticiou, foi uma terça-feira, provavelmente no dia 18 de agosto, aquela casa foi apedrejada. E no meio daqueles apedrejadores, por incrível que pareça, estava o jovem Diocleciano. Esse jovem Diocleciano, então, em várias situações tentou impedir o desenvolvimento do trabalho protestante ali em Petrolina. Mas ele, como um jovem muito inteligente, ele teve uma ideia. Ele disse: puxa vida, se esse pregador está mentindo, eu vou descobrir através do debate e da discussão inteligente. Então, ele passou a assistir os eventos, as reuniões, apenas para anotar os erros e depois, comparando com a Bíblia, ele confrontaria o pregador escocês. E ele, tendo a vantagem de ser nacional, de ser daqui, ele tinha a vantagem da língua. Uma vez que o missionário era escocês, ele pensava: puxa vida, se eu convidar o missionário para um debate público, eu conseguirei vencê-lo e ele vai sair da cidade envergonhado, porque eu vou provar que ele está pregando contra a Bíblia. O fato é que, depois de algumas semanas anotando os sermões e conferindo com a Bíblia, Diocleciano chegou a uma conclusão surpreendente. Ele percebeu que o missionário não estava inventando. Tudo que ele falava estava na Bíblia. E o que ocorre é que ele mesmo, Diocleciano, percebeu que a sua fé é que estava enfrentando algumas dificuldades com a Bíblia. Ele encontrou ali que não era possível ao cristão adorar imagens de escultura. Ele encontrou ali que o único mediador é o Senhor Jesus. E num belo dia ele bateu na porta do missionário e ali ele discutiu Bíblia e chegou à conclusão de que os equívocos estavam do seu lado. Ele se converte, torna-se um protestante, passa a ser perseguido pelos seus antigos amigos, mas é acolhido pela igreja. E ali na igreja ele torna-se um grande ajudante do pastor Thomas. Com o passar do tempo, o pastor Thomas o envia ao seminário. Ele estuda durante 4 anos no Instituto Bíblico do Recife, sob a coordenação do reverendo William Bannister Forsyth, e depois de 4 anos ele retorna para Juazeiro. E é exatamente no dia 24 de maio de 1936, o reverendo Diocleciano é ordenado ao sagrado ministério. E agora, aquele que era o perseguidor de Thomas Duncan e do trabalho protestante em Juazeiro, em Petrolina, torna-se agora o sucessor do reverendo Duncan. Que maravilha! Então, a igreja, a primeira igreja evangélica congregacional de Juazeiro, tem o privilégio de ordenar e de consagrar o primeiro pastor aqui da cidade. É um grande feito, é uma grande história. Louvado seja o nome do Senhor.